Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tretatinho TV. Estamos aqui com mais uma notícia e em tempo real pra você. Então já sabe, se inscreve no canal, ativar as notificações e deixa o like para receber todos os vídeos. O empresário Pablo Marçal, que é candidato à Prefeitura de São Paulo, a maior capital do Brasil, gente, vocês não vão acreditar no que ele tem para contar. Pablo Marçal está prestes a revelar informações que muitos brasileiros ainda não conhecem e olha, tem coisa séria aqui. Ele vai falar de crimes, denúncias e processos que podem surpreender você. Já deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não fez isso, você não vai querer perder essa. Agora vamos direto para essa matéria que está pegando fogo. Pablo Marçal decidiu comprar a briga com Lula e o PT e está disposto a colocar tudo em pratos limpos. Fiquem ligados e se liga no vídeo. Se o Lula estivesse na cadeia, que é o que é justo no Brasil, porque eu não consigo explicar para os meus filhos, eu que sou jurista por formação, o que aconteceu com essa descondenação, que eu nunca estudei isso, nunca vi isso no mundo jurídico. O cara foi condenado com mais de 3.000 provas, foi condenado em 3 instâncias diferentes, todas, nenhum voto favorável para ele, todas as condenações. Tem delações premiadas que o PT recebeu 2 bilhões de reais de propina. Eu queria fazer uma pergunta, o que o PT fez com os quase 4 trilhões de reais desviados do povo brasileiro? Foi para onde esse dinheiro? O Palocci falou com todas as letras que o Lula é corrupto e vocês fingem que ele é o Papai Noel. Sabe o que dá vontade como cidadão? Não como candidato, mas como cidadão, dá vontade de rasgar a roupa, correr na rua e ficar louco, até vocês prenderem esse homem, não tem lógica. A questão do BNDES, que eu nem toquei ainda, foi usar seu dinheiro, ao invés de gerar renda, ao invés de gerar empresa, crédito para empresário aqui nesse país, foi fazer porto em Cuba, foi fazer metrô em Venezuela, foi fazer coisas em outros países que a gente não tem nada com isso. Esse é o problema do brasileiro. O brasileiro, ele não sabe que ele pode prosperar, fica confiando nesses chavequeiros, desses botequeiros, desses cachaceiros, desses caras como o Lula, não faz sentido. Gente, o Brasil tá errado. Não tem ninguém correndo pros braços do Luiz Inácio Lula da Silva, ele não pode nem sair na rua. Quando ele sai na rua, o ambiente é controlado. Eu ando com 11 policiais federais, ele anda com mais de 50. Os meus andam com a pistola, eu nunca vi pistola, os do Lula andam com metralhadora. A Dilma foi tirada pelo maior escândalo de corrupção da história. O Lula não foi tirado de um processo eleitoral. O Lula foi para a cadeia pelo tanto de condenação que ele teve. O problema do Brasil é a amnésia. O problema do Brasil é que o brasileiro gosta de ser enganado. Se esse povo realmente tivesse algum compromisso com o povo brasileiro, se o PT tivesse compromisso com o povo, até faço pergunta para o presidente aí do PT. Se realmente vocês gostassem de combater a fome, nos mais de 5.000 diretórios que tem do PT no Brasil, vocês iam distribuir sopa pelo menos uma vez por semana. Vocês não estão preocupados com isso, isso é demagogia, isso é papo furado. Fizeram grandes obras, não termina a obra. Todo bom comunista é fazedor de obra e nunca termina nenhuma. Por que o comunista faz isso? Ele começa a obra, usa um gerúndio que trava a mentalidade do povo brasileiro, porque o gerúndio estamos fazendo. Por que levou 14 anos para fazer a transposição do Rio São Francisco que não terminou? O Temer chegou, menos de 2 anos, foi soltar as torneiras para o negócio fluir, estava tudo velho, teve que refazer muitas outras obras. Refinarias, sabe por que desviaram aquele tanto de dinheiro da Petrobras? Porque nas refinarias era pra gente ter 100% refino e ter a gasolina mais barata do mundo, porque a gente é 100% sustentável. Só que todas as refinarias que eles começaram não terminaram. Esse é o jeito do PT de fazer. Começa e não termina. Então não faz sentido. Eu abro mão de falar qualquer coisa de plano de governo. Entra pablomarcal.com.br, estuda, mas eu vim aqui foi para debater esse câncer que tem nesse país. E aí que tá o problema do Brasil. A gente, na hora de falar de democracia, fica todo mundo falando com muita tranquilidade, com muita decência, mas por debaixo dos panos as cartas são marcadas. Não existe esse negócio de democracia aqui nesse país. A política do Brasil é um jogo de cartas marcadas. Eu não estou me sentindo bem-vindo numa política onde parece mais um teatro. De uma forma ou de outra, eles fazem de tudo para esse conluio. Ninguém da terceira via vingar. Juntou um sistema todos contra o Bolsonaro. E eu falo para você, presidente, que se o Lula estivesse na cadeia, que é o que é justo no Brasil, porque eu não consigo explicar para os meus filhos, eu que sou jurista por formação, o que aconteceu com essa descondenação, que eu nunca estudei isso, nunca vi isso no mundo jurídico. O cara foi condenado com mais de 3.000 provas, foi condenado em 3 instâncias diferentes, todas, nenhum voto favorável para ele, todas as condenações. Agora, a figura dele é do Papai Noel,
ele tem um saquinho vermelho e ele não veio trazer presente, ele veio roubar mais presente. E aí que está o problema do Brasil. A gente, na hora de falar de democracia, fica todo mundo falando com muita tranquilidade, com muita decência, mas por debaixo dos panos as cartas são marcadas. A grande verdade é, se o PT é um partido justo, que volte atrás, que me deixe em paz. Se não me deixar em paz, vai ser um probleminha para vocês. Vocês estão mexendo com um cara que não desiste. Eu não sou igual o Sérgio Moro, que dá ré. Eu não sou igual o Dória, eu não sou igual a esses caras. Eu estou aqui justamente porque não faz sentido o que está sendo realizado aí na República. Tem um problema grave na nação e a gente vai ter que acordar, inclusive vai precisar de ir para as ruas. Foi decidida a saída do Roberto Jefferson. E a saída do Roberto Jefferson, o julgamento foi indeferido e o ministro que indeferiu falou o seguinte: por mais que ele tenha tido a questão do indulto, os crimes não deixaram de existir. Aí eu faço uma pergunta: por que não aplicou a mesma decisão no Luiz Inácio Lula da Silva, que não tem nem certidão criminal negativa? Não tem. Gente, o Brasil está errado. Não tem ninguém correndo para os braços do Luiz Inácio Lula da Silva, ele não pode nem sair na rua. Quando ele sai na rua, o ambiente é controlado. Eu ando com 11 policiais federais, ele anda com mais de 50. Os meus andam com a pistola, eu nunca vi pistola, os do Lula andam com metralhadora. Esses caras de esquerda, o que eles querem? Eles não querem acabar com a fome. Porque se acabar com a fome, acabou o eleitor deles. Se na eleição todo mundo que produzisse só pudesse votar quem produzisse, o PT não ia ter um voto. Eles querem dar manutenção dessa miserabilidade do voto e ter enganado vocês. Não existe esse negócio de democracia aqui nesse país. A Dilma foi tirada pelo maior escândalo de corrupção da história. O Lula não foi tirado de um processo eleitoral. O Lula foi para a cadeia pelo tanto de condenação que ele teve. O problema do Brasil é a amnésia. O problema do Brasil é que o brasileiro gosta de ser enganado. Se esse povo realmente tivesse algum compromisso com o povo brasileiro, se o PT tivesse compromisso com o povo, até faço pergunta para o presidente aí do PT. Se realmente vocês gostassem de combater a fome, nos mais de 5 mil diretórios que tem do PT no Brasil, vocês iam distribuir sopa pelo menos uma vez por semana. Vocês não estão preocupados com isso, isso é demagogia, isso é papo furado. Eles querem manter o povo exatamente na miséria. O que eu quero fazer é o seguinte: eu quero o brasileiro rico, porque o Brasil já é rico e isso não interessa para o pobre. Me perguntaram ontem, você vai lutar pelas elites? Não precisa governar para rico não, você governa para pobre, mas não é para o pobre continuar pobre escravizado. O pobre ele tem que ser promovido. Então você vai na diretriz 17 do plano de governo nosso, www.pablomarcal.com.br, você vai ver os sementes para governar. O que significa isso? Esse papinho populista que aprendeu com o Hugo Chávez para aprisionar a mente do brasileiro, você vai descobrir uma forma de promover o povo. Então nós vamos fazer o povo receber mais, mas vai ter que trabalhar por isso. Eu queria fazer uma pergunta. O que o PT fez com os quase 4 trilhões de reais desviados do povo brasileiro? Foi para onde esse dinheiro? Os Correios, para você ter uma noção, no governo do PT, se o PT governar o Saara, vai faltar areia em 8 anos. Pra você ter uma noção do que é esse governo. Esses caras assumiram o Correio. Os Correios não tem concorrente. Todo o governo, do segundo governo do Lula até o último da Dilma, os Correios estavam em prejuízo. Aí eu te faço a pergunta, como que uma empresa que não tem concorrência gera prejuízo? O Palocci falou com todas as letras que o Lula é corrupto e vocês fingem que ele é o Papai Noel. Sabe o que dá vontade como cidadão? Não como candidato, mas como cidadão, dá vontade de rasgar a roupa, correr na rua e ficar louco. Até vocês prenderem esse homem, não tem lógica. A questão do BNDES, que eu nem toquei ainda, foi usar seu dinheiro, ao invés de gerar renda, ao invés de gerar empresa, crédito para empresário aqui nesse país, foi fazer porto em Cuba, foi fazer metrô em Venezuela, foi fazer coisas em outros países que a gente não tem nada com isso. Esse é o problema do brasileiro. O brasileiro ele não sabe que ele pode prosperar, fica confiando nesses chavequeiros, desses botequeiros, desses cachaceiros, desses caras como o Lula, não faz sentido. Ele falou certinho, realmente o BNDES desenvolveu grandes construtoras, a Andrade Gutierrez, a Camargo Correia. Como é que é o nome da outra lá que pagava as propinas? Não conheço. Conhece? Não sou empresário. Você não conhece? Não sou empresário. Odebrecht, você nunca ouviu falar? Muitos você nomes... Você não conhece Odebrecht? Muitos nomes saíram... Conhece Odebrecht ou não? Só Jato. quero saber isso agora. A Odebrecht? É? Sim, conheço. Então por que falou que não conhece? É o seguinte, essas 3 empresas fizeram um RP, que é um sistema suplementar dentro da própria empresa para pagar propina pro partido dele.
Tem delações premiadas que o PT recebeu 2 bilhões de reais de propina. Sabe o que aconteceu? Esse esquema foi tão fraudulento com o nosso povo que eles sim investiram o dinheiro do BNDES, só que ele está falando com alguém que não é bobo. Aqui não é número estratosférico, não. É exatamente os números. Investiram nas grandes empresas. Quais empresas? O próprio dono da JBS falou com a boca dele que fez uma conta para Dilma de 300 milhões de reais. Fez uma conta para o Lula de 300 milhões de reais. A delação lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão de falar de plano de governo meu para ver se você acorda. Eu vou falar plano de governo para passar a mãozinha na cabeça desses vagabundos. Fizeram grandes obras. Não termina a obra. Todo bom comunista é fazedor de obra e nunca termina nenhuma. Por que o comunista faz isso? Ele começa a obra, usa um gerúndio que trava a mentalidade do povo brasileiro, porque o gerúndio estamos fazendo. Por que levou 14 anos para fazer a transposição do Rio São Francisco que não terminou? O Temer chegou, menos de 2 anos, foi soltar as torneiras para o negócio fluir, estava tudo velho, teve que refazer muitas outras obras. Refinaria, sabe por que desviaram aquele tanto de dinheiro da Petrobras? Porque nas refinarias era pra gente ter 100% refino e ter a gasolina mais barata do mundo, porque a gente é 100% sustentável. Só que todas as refinarias que eles começaram não terminaram. Esse é o jeito do PT de fazer. Começa e não termina. Então não faz sentido. Eu abro mão de falar qualquer coisa de plano de governo. Entra pablomarcal.com.br, estuda, mas eu vim aqui foi pra debater esse câncer que tem nesse país. Agora eu quero saber por que seu presidente tinha um sítio em Atibaia e pôs de nome de laranja. Uma coisa é você comprar em dinheiro, tá fácil, não gastou o dinheiro, tem os imóveis, vai lá e prova. Ponto. Resolve o problema do Bolsonaro. Agora, essas narrativas não vai mudar, isso é ilação. Fala você pro povo olhando pra câmera agora, o do sítio de Atibaia era ou não era do Lula? Às vezes ele tá aqui no diretório estadual, eu que fiz parte da Nacional do PROS, eu posso falar. De longe, o povo nem sabe o que acontece em partido. Às vezes é um cara de boa fé, honesto, mas dói na alma de um cara de bem assistir um cara defendendo um bandido. Ou ele é um bobo defendendo um bandido, ou simplesmente ele é um cara que faz parte da quadrilha. Tem que enquadrar no artigo de formação de quadrilha, ou de associação criminosa. Vocês viram o que o Pablo Marçal comentou recentemente? Ele é conhecido por sempre entrar numa disputa pra vencer, né? Nas últimas eleições, ele foi impedido de concorrer à presidência e ficou realmente chateado, pois tinha investido milhões em sua campanha. Segundo ele, teve sua candidatura roubada. Mas agora, Pablo está focando todas as suas energias na disputa para a Prefeitura de São Paulo, a maior cidade do país. E é claro, o PT está tentando barrar sua candidatura, porque sabem que ele tem uma grande influência, especialmente nas redes sociais. Ele levantou algumas questões, como o fato de o PT ter investido bilhões de reais, através do BNDES, em países como Cuba e Venezuela, enquanto aqui no Brasil, em grandes cidades como Belo Horizonte, faltam investimentos básicos como o metrô. Isso é realmente preocupante. E não é só isso. Ele critica várias ações do PT, referindo-se a eles como o Partido das Trevas. Mas, se preferirem, podemos chamar de Partido dos Trabalhadores. Ele argumenta que se realmente houvesse democracia no Brasil, todos teriam o direito de concorrer livremente. Mas, segundo ele, o sistema é fechado e só permite que certas pessoas cheguem ao poder. Ele também trouxe uma teoria de conspiração interessante, sugerindo que deixaram Bolsonaro chegar ao poder apenas para dar uma pausa e depois trazer o PT de volta por mais 30 anos. E mencionou que Alexandre de Moraes, nomeado pelo Temer e a pedido do Alckmin, seria uma peça importante nessa narrativa, com alguns afirmando que ele é quem realmente manda no país. Recentemente, Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos por ter sido censurado aqui, afirmou que o presidente dos IANRUAs, Joe Biden, e a esquerda americana estariam influenciando os processos eleitorais no Brasil. E aí você acredita nisso? Ou acha que é só mais uma teoria da conspiração? Será que nossa democracia está funcionando como deveria? Agora falando do Pablo Marçal, vocês acham que ele tem uma chance real contra candidatos como Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes? Será que ele consegue ou o sistema vai impedir de novo? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. A gente continua aqui trazendo a verdade que a mídia tradicional não mostra. Obrigado por assistir e até amanhã. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo.